Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Silvana e hoje nós vamos falar sobre o processo de colonização do Brasil. Antes de iniciar a falar realmente sobre o processo de colonização, a gente vai falar um pouquinho sobre o período pré-colonial, que foi de 1500 até 1530. Essa fase foi caracterizada por uma certa marginalização de Portugal em relação ao Brasil. O interesse português neste momento era o comércio com as Índias. Ademais, os portugueses não encontraram na área colonial de imediato produtos lucrativos, à exceção do pau-brasil que seria extraído pelos indígenas. Bom, nesse momento a gente pode falar que houve algumas expedições durante esses 30 anos, de 1500 até 1530, porém essas expedições foram com o objetivo de reconhecimento, tentar encontrar algum produto que tivesse um valor lucrativo, onde o principal produto procurado nesse momento era o ouro. E aí, nesse primeiro momento, eles não encontraram, e aí a principal atividade econômica durante esse período, esses 30 anos, foi a exploração do pau-brasil. Então, nesse momento, a coroa portuguesa ela não tinha nenhum objetivo de colonizar o Brasil, somente explorar o pau-brasil. E aí, mais à frente, nós vamos ter o período colonial. A partir de 1530, nós vamos ter o que nós chamamos de período colonial. Esse período, ele foi caracterizado já por expedições com o objetivo de povoar já o território brasileiro. Por que o objetivo mudou? Exatamente porque os lucros que eles tinham com o pau-brasil estavam diminuindo, e aí os franceses estavam começando a chegar nessa área litorânea, que pertencia a Portugal, justamente por conta do Tratado de Tordesilhas, que dividiam o Brasil entre França e Portugal. E aí os franceses estavam querendo controlar essa questão do mercado do pau-brasil. E aí Portugal viu a necessidade de mandar donatários, que esses donatários seriam o quê? Seriam os responsáveis pelas capitanias hereditárias. Que aí, nesse primeiro momento de administração do nosso território, nós vamos ter as capitanias hereditárias. Elas foram implantadas em 1534 por D. João III e objetivavam garantir a posse colonial e compensar as sucessivas perdas mercantis do comércio com as Índias. Pelo sistema, o ônus da ocupação, exploração e proteção da colônia era transferido para a iniciativa privada. Semelhante processo de colonização já fora adotado pelos lusitanos nas ilhas do Atlântico. Bom, nesse momento, Portugal eles já tinham feito isso antes nas ilhas do Atlântico, e aí tinha sido algo positivo. Então eles resolveram fazer isso aqui no litoral do Brasil. O que acontece? Esses donatários, que eram os responsáveis pelas capitanias hereditárias, no total de 14 capitanias hereditárias, divididas entre 12 donatários. Esses donatários, eles tinham o poder de posse, mas eles não eram o dono definitivo dessas capitanias hereditárias. Eles podiam ocupar, eles podiam explorar, eles tinham um poder de administrar, porém, todo o lucro que eles obtinham dentro dessas capitanias hereditárias deveriam ser repassados a Portugal. Então, nesse momento, existiam atividades econômicas. Vale lembrar para vocês o seguinte, que sempre que a gente vai estudar sobre as atividades econômicas do período colonial, nós sempre dividimos o período do açúcar, o período do pau-brasil, mas isso não foram atividades isoladas. Nós tivemos o momento pré-colonial, que a atividade que mais se destacou foi o pau-brasil. E aí, quando iniciaram, por exemplo, as plantações da cana-de-açúcar para fabricação do açúcar com o intuito mesmo de exportação, não quer dizer que tenham se terminado definitivamente as atividades com o pau-brasil. Então, as atividades econômicas elas foram se complementando
Porém, lógico que uma vai se sobressair sobre a outra, uma vai ter aquele momento de maior importância dentro do mercado consumidor. E aí, essas capitanias hereditárias, elas não tiveram um grande sucesso. Apenas 2 capitanias hereditárias elas obtiveram mais sucesso em questão de mercado consumidor. Exatamente aqui fica em Pernambuco, exatamente por conta da atividade açucareira que eles produziram em grande escala. E aí, com a criação do governo geral em 1548, pelo chamado Regimento Documento, que reafirmava a autoridade e soberania da coroa sobre a colônia e definiu os encargos e direitos dos governadores gerais. O Estado português assumia a tarefa de colonização, sem extinguir o sistema de capitanias hereditárias. Então, nesse momento também, com a criação do governo geral, é criada também a primeira capital do Brasil, que foi Salvador, e nesse momento nós tínhamos um governador para poder controlar e administrar todo o território, porém não foi excluída as capitanias hereditárias. E após essa questão do governo geral, dentro disso a gente vai poder citar também a igreja e a colonização, que a igreja ela teve um papel fundamental e destaque nessa colonização americana. Várias ordens religiosas atuaram no Brasil, como os carmelitas, os dominicanos, os beneditinos, entre outros, que com destaque para a Companhia de Jesus, os jesuítas. A Companhia de Jesus, criada em 1534 por Inácio de Loyola, surgiu no contexto da Contra-Reforma e com o objetivo de consolidar e ampliar a fé católica pela catequese e pela educação. Nesse momento do surgimento dessa companhia, por que Contra-Reforma? Porque eles eram contra a escravidão dos indígenas. E aí eles queriam o quê? Que os indígenas fossem, de uma certa forma, educados pela cultura que existia naquele momento deles. Mas o objetivo principal da Companhia de Jesus não era um objetivo humanitário. Percebe-se que, com esses conflitos dos indígenas não serem escravizados, se intensifica a questão do escravo africano. Então começa um comércio de africanos trazidos para o Brasil, exatamente para ter essa mão de obra, para substituir a mão de obra indígena. Então, de uma certa forma, os indígenas estavam sendo obrigados a inserir dentro dos seus costumes uma cultura totalmente diferente. E aí os escravos africanos eram trazidos para cá, para que eles pudessem trabalhar, principalmente na agricultura açucareira. A economia colonial. Então, como vocês sabem, a primeira atividade econômica da colônia foi a extração do pau-brasil, e após isso, que a extração do pau-brasil era feita pelos indígenas, em troca de trabalho, os europeus davam produtos manufaturados de baixa qualidade. Esse comércio era chamado de escambo. E a atividade econômica que efetivou a colonização brasileira foi o cultivo da cana-de-açúcar. Lembrando também que durante o cultivo da cana-de-açúcar nós tínhamos o cultivo do tabaco, e aí a gente vai poder citar também a pecuária, que a pecuária foi a principal responsável pela interiorização, né? Pela a extensão para o interior, as pessoas, os colonos iam entrando para o interior exatamente por a principal atividade que impulsionou isso foi a pecuária, vale lembrar para vocês. Então, as atividades na época colonial que mais se destacou inicialmente na pré-colonial foram o pau-brasil, após isso a cana-de-açúcar, e aí mais na frente foram descobertos o minério, o ouro, e aí essa atividade mineradora, ela mudou todo o contexto, né, da colonização. Por um momento ela ajudou Portugal a sair um pouco da crise financeira que eles estavam naquele momento. Então, após o surgimento dessas atividades econômicas, o Brasil ele foi sendo povoado já em grande escala, tá? E aí, diante do que nós falamos,
vamos fazer o nosso exercitando. Primeira questão. A implantação em 1548 no Brasil, no governo geral, tinha por objetivo: A. Legislar e executar as decisões das câmaras municipais. B. Iniciar o processo de colonização da costa brasileira. C. Promover e desenvolver atividades no mercado de consumo. D. Expandir a ocupação do interior do território nacional. Ou E. Coordenar e centralizar a administração das capitanias. Então, a nossa única resposta correta nesse contexto de 1548 é que o governo geral, o principal objetivo era coordenar e centralizar a administração das capitanias. Nossa segunda questão. No Brasil colônia, a pecuária teve um papel decisivo na questão A, ocupação das áreas litorâneas. Nós sabemos que quem teve a principal atividade econômica que teve o papel decisivo na ocupação das áreas litorâneas não foi a pecuária, foi o pau-brasil. B, a expulsão do assalariado do campo. C, formação e exploração dos minifúndios. D, fixação do escravo na agricultura. E E, expansão para o interior. Como nós falamos anteriormente, a principal atividade que teve um papel decisivo na expansão para o interior foi a atividade pecuária. E vale lembrar para vocês também que quando a gente começa a falar sobre campo, a questão da urbanização, processo de urbanização no Brasil, é uma atividade econômica que impulsionou esse processo também, foi a questão da mineração. Quando os portugueses começaram a descobrir áreas mineradoras e aí perceberam que dentro do Brasil existia aquilo que eles tanto procuravam, digamos que o povoamento foi acelerado exatamente por conta dessas atividades econômicas. Então, o Brasil foi sendo povoado de uma forma mais intensa. Então, tudo isso faz parte do processo de colonização do Brasil. Nós temos aí uma série de informações, tá, sobre a questão da colonização no Brasil. Porém, nas nossas próximas aulas a gente vai aprofundar alguns assuntos a respeito disso. Espero que vocês tenham gostado. Acesse a nossa plataforma para que vocês acompanhem essa aula e acessar mais atividades. Até a próxima.